Deu para... Vocês lembram? Tiveram alguma dúvida? As questões estão bem colocadas? Vocês querem comentar alguma coisa sobre ele? Não. No final a gente vê, né? Depois da revisão. Pode ser? Pode, por mim pode. Então tá joia. Vamos começar. Eu fiz um resumo aqui dos conceitos que foram abordados e que a gente vai precisar até o final do período, tá? Esses conceitos estão relacionados à mecânica do exercício, à fisiologia do exercício, à bioquímica do exercício, tá bom? Até para a gente entender com as fontes alimentares, quais vão ser as estratégias melhor utilizadas, tá? Quando a gente fala de sistema energético e bioenergética, a gente está falando da energia que a gente precisa para executar as atividades físicas, né? Elas são obtidas através de sistemas energéticos. Então, vamos voltar mais um pouquinho e lembrar do que é a fibra muscular, né? A nossa fibra muscular, ela é como se fosse um emaranhado mesmo de uma estrutura de fibras paralelas umas às outras, né? E elas precisam de energia para contração muscular. Isso tudo vocês lembram, né? São conceitos que já foram revisados em fisiologia, em anatomia, né? Vocês já têm isso do ciclo básico. Então, na atividade física, a gente tem essa contração da musculatura esquelética, tá? Não que a gente não vá ter um uso de musculatura lisa, pelo contrário, né? Você tem um aumento de débito cardíaco, que é o final dessa matéria, você tem uma necessidade aumentada até de metabolismo, de absorção de nutrientes, né? Só que quando você está num exercício, principalmente no exercício de alta intensidade, o que a gente vai fazer é continuar funcionando cérebro, coração, pulmão e rim. O resto, a gente vai deixar em segundo plano. A prioridade é a musculatura, que é quem você tá, de quem é mais exigido, né, a oferta energética. Para quem é mais exigida a oferta energética. Então, tanto que nós temos, até dependendo do tipo de alimentação, dependendo do tipo de exercício, a gente pode ter transtorno gastrointestinal por conta de uma alimentação muito rica em gordura, ou até muito proteica, pouco antes do exercício, né? Porque você vai estar demandando de uma energia para o seu trato gastrointestinal, para o seu sistema digestório, que ela não é prioridade para o seu organismo. Então, assim, existe um mecanismo até hormonal, endócrino, que vai priorizar a energia para a sua musculatura esquelética, tá? Músculo estriado, esquelético, tá? E da onde vem essa energia, né? São desses sistemas energéticos. Nas aulas que já foram dadas, foi falado sobre bioenergética. Eu também tentei resumir aqui para a gente direcionar melhor. Gente, essa aula hoje é para tirar dúvida, tá? Então, qualquer conceito que não ficar claro para vocês, que vocês precisem de uma explicação melhor, a gente vai dar um jeito, tá bom? Então, a bioenergética é energia obtida através de sistemas orgânicos, tá? Então, o que é? É você buscar energia química, térmica e mecânica através da transformação de compostos orgânicos, tá? É o que a gente já tem como quebra a glicose, né? E você vai formar gás glicose mais oxigênio, forma gás carbônico e mais ATP, né? Então, a gente tem como a primeira lei da termodinâmica o princípio da conservação da energia. Então, quando você quebra uma molécula, aquela energia ela não se perde, tá? Ela vai precisar ser agregada, aquela energia das ligações químicas, ela vai ser agregada a outras moléculas, tá? Não tem como ela dissipar, entendem? Então, é isso que acontece nos nossos processos bioenergéticos,
né? Você tem sempre aquelas ligações químicas, elas se reorganizam, né, em novas moléculas, gerando energia, né, de outras formas, são transformações metabólicas. Como que a gente vai ver isso, né? Os processos de liberação e conservação de energia, eles podem ser de duas formas, tá? A gente pode ter um processo exergônico, tá? Ergon é de energia. Então, exergônico, ele vai colocar para fora energia, né? Ele é um trabalho de dissipação dessa energia, né? Através de um mecanismo de quebra ou hidrólise. Ou catabolismo também, que a gente conhece como quebra de molécula, tá? Quando a gente fala em dissipação, não é que ela dissipa porque ela vai embora. Ela vai se quebrar, ela vai se dividir, né? Ela não vai se juntar. Os processos endergônicos são os processos de armazenamento de energia, tá? São mecanismos de síntese ou anabólicos, ou nosso anabolismo, tá? Então, toda vez que a gente está construindo moléculas, fazendo síntese proteica, síntese de DNA, síntese de organela, você vai estar precisando de armazenar energia de alguma forma, tá? Então, são processos que vão buscar, vão consumir ATP, tá? Para executar uma certa síntese, tá? Enquanto o catabolismo, ele quebra moléculas, muitas vezes gerando energia em forma de ATP. Mas depois a gente vai ver o mecanismo do ATP, que o ATP, essa energia não se perde. O ATP tem um ciclo de renovação, tá? E quando a gente encaixa isso na fisiologia muscular, nas outras aulas, né, nas aulas da outra professora, ela falou sobre trabalho. Trabalho é a força exercida, né, vezes o deslocamento que aquela força proporcionou, né? Não precisa saber essa fórmula, tá? Eu até tinha um jeito de guardar ela quando eu era estudante do ensino médio, que eu colocava que trabalho é FD. Então, assim, lembra qual palavrinha que tem o F e o D, né? E aí, eu gravei isso para o resto da vida. Só que vocês têm que entender que, além do trabalho ser FD, ele vai precisar de uma energia tanto para a execução dessa força quanto para esse deslocamento, né? Se você vai mover uma pedra de um lugar para o outro, você vai ter que puxar ela por energia mecânica, por energia química, né? Algum tipo de energia vai ter que mover esse objeto, né? Então, nada se move, nada desloca, né? Nada percorre distância se você não tem uma força sobre ele, tá? A respiração celular é um processo de obtenção de energia através da síntese de ATP, tá? ATP é uma sigla usada para denominar adenosina trifosfato, tá? A adenosina é uma glicoproteína, tá? E ela vai estar ligada a 3 átomos de fosfato inorgânico, tá? E aí, esse fosfato inorgânico, quando ele se solta da adenosina, ele vai gerar energia, tá? Essa molécula é encontrada em todos os seres vivos e constitui a principal forma de energia química, uma vez que sua hidrólise é altamente exergônica, libera energia livre, tá joia? E essa energia, como eu falei, ela vai ser usada num processo metabólico, tá? Ela não some. Quando a gente fala, libera energia livre, livre sim, né? Porque ela vai se libertar daquela estrutura, mas ela vai ser usada para a formação, algum movimento, alguma forma metabólica, que a gente vai ver aqui na frente. O ATP, ele é obtido da respiração celular, né? Principalmente da respiração celular. A gente tem outras formas de obtenção que também estão dentro aqui da nossa matéria, tá?
a gente tem uma molécula de glicose que é formada por 6 carbonos, tá? Esses 6 carbonos aqui, eles vão precisar de mais 6 moléculas de O2 para gerar 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água e 36 moléculas de ATP, ok? Só que esse ATP, o que acontece? Esse ATP, ele vai ser formado lá dentro da mitocôndria, tá? Através daquilo que a gente deve lembrar como cadeia de elétron. Amanda, preciso saber ciclo de Krebs, decorar aqueles ciclos todos do ácido cítrico, do isso, do aquilo. Não precisa, tá? Agora, o nosso objetivo não é bioquímica. Agora, o nosso objetivo é entender como que essa mitocôndria vai ser fundamental para o processo de adaptação, né? E de melhora da energia do atleta, né? Então, mais para frente, a gente vai ver que uma das adaptações do condicionamento físico é o aumento de mitocôndrias na célula muscular, na fibra muscular desse atleta, né? Quanto mais demanda você tem de obtenção de energia, né? Você vai fazer aquela célula fabricar mais mitocôndrias para que elas possam otimizar essa obtenção de energia. Joia? Esse ATP, ele é utilizado na realização de trabalho biológico, que pode ser, né, trabalho biológico, dentro de uma estrutura viva, né? Pode ser um trabalho mecânico, através da ação muscular. Também achei que não precisa, porque aqui é uma aula de tira dúvida também. Então, se eu ficar entrando em conceitos muito aprofundados, eu vou confundir mais do que eu vou ajudar vocês. Só para lembrar, né, na fibra muscular, para haver a contração, você precisa de molécula de ATP para você fazer aquele encaixe, né, aquela fosforilação das miofibrilas. Então, se você não tem ATP, você não tem contração muscular, ok? Então, trabalho químico. Quando você sintetiza moléculas de aminoácido, de ácidos graxos, de glicogênio, tá? Qualquer molécula sintetizada, DNA, o que for, vai ser dependente, são processos dependentes de ATP. E trabalho de transporte, que é o que a gente conhece classicamente como bomba de sódio e potássio, tá? Existem várias outras bombas ATP, que a gente chama de ATPase dependente, né? Porque a ATPase é uma enzima que vai fazer essa quebra do ATP para gerar energia para ligar essa bomba que coloca esses íons contra o gradiente deles de concentração, tá? Normalmente, o sódio, que ia ficar mais concentrado fora da célula, ele entra na célula, e o potássio, que normalmente fica mais concentrado dentro da célula, sai da célula, tá? Mas isso o ATP precisa lá e ligar essa bomba que faz essa inversão de fluxo de íons. Ok, gente? Esses conceitos estão tá ok para vocês? Gente, quando a gente for falar também das enzimas, eu acabei de falar o nome de uma, que é a ATPase, né? Ela participa de processos muito específicos, que também não são o foco da nossa aula, mas a gente tem que entender que a participação das enzimas, que são estruturas proteicas, né? De estrutura terciária ou quaternária, e elas participam desse processo potencializando a transformação das moléculas, tá? As enzimas, elas reduzem a energia de ativação sem alterar as constantes de equilíbrio ou energia total liberada. O que isso quer dizer, gente? A enzima, ela é um produto totalmente neutro, tá? Ela participa de uma forma neutra daquela síntese, né? Ou daquela hidrólise. Como que ela faz isso?
você vai ter um substrato, né? E o substrato, ele vai ter um sítio específico de ligação na enzima, e a enzima vai fazer uma quebra ou uma união desses dois produtos. E quando a enzima faz isso, ela não gera alteração nessa constante de equilíbrio, porque ela está ali só para fazer esse processo de juntar. Né? Então, você não precisa aumentar um substrato ou reduzir o outro, ou vice-versa. Ela não altera a constante de equilíbrio, né? E nem a energia total liberada. Mas por que eu preciso saber de enzima em nutrição esportiva? Porque essas enzimas, né? A fabricação, porque também está dentro dos nossos processos de síntese, né? Fabricar essas enzimas, seja quais for, são milhares de enzimas que a gente tem, essa fabricação de enzima, ela vai estar também aumentando os nossos processos de condicionamento, né? Quanto mais você tem uma ingestão proteica, uma ingestão de vitaminas, uma ingestão de minerais, melhor o trabalho das suas enzimas, tá? Então, mais eficientes vão ser os seus processos metabólicos, ok? Aí aqui também, mesmo exemplo, né? Com dois disacarídeos, sacarose e maltose, né? E aí tem como que ele liga ali naquela enzima para quebrar em 2 monossacarídeos, tá? Mas também é através da enzima que eles se ligam, tá? Então, se você precisar de fazer uma síntese através de 2 monômeros, a enzima também vai estar participando desse processo. Os processos enzimáticos, eles são reversíveis, tá? Aí a gente vai trabalhar, como eu falei, com as coenzimas e cofatores, né? Então, assim, quando a gente está fazendo aquele cálculo lá no final da disciplina, que a gente vai calcular qual a ingestão diária de vitamina A, de vitamina C, de vitamina D, é por conta do uso delas nesses processos enzimáticos, tá? A gente precisa das enzimas para fazer esses processos serem mais eficientes, tá? E não só mais eficientes, eles fazem parte, por quê? Como um grande quebra-cabeça, né? O cofator, que pode ser uma vitamina, pode ser até um metal, um mineral, esse cofator, ou ele vai mudar essa estrutura para receber o substrato de forma correta, né? Quando você junta ali o cofator, o sítio de ligação se forma e o substrato pode se ligar, né? Ou esse cofator, ele vai ser uma combinação mesmo para a estrutura quaternária que forma esse sítio, entendeu? Então, por que ele existe? Porque senão as enzimas iam estar soltas, né, fazendo um trabalho que muitas vezes não estava na hora dela fazer. Então, esses cofatores, eles são liberados pelos processos metabólicos exatamente em presença do substrato, né? Você vai juntar esse cofator à coenzima, formando a holoenzima, né? E é uma enzima funcional, uma enzima com sítio pronto para realizar aquele processo. Tá joia? Aí agora a gente vai falar da ressíntese do ATP, né? Porque, como eu falei, a energia ela não se perde. Então, quando você obtém o ATP, né, através, por exemplo, da respiração celular, né, com moléculas de glicose, de oxigênio, gerando dióxido de carbono e água, né, através do uso desse ATP, né, da quebra desse ATP, esse ATP, nesse processo, ele virou um ADP. Se ele era um trifosfato de adenosina, ele vira um difosfato de adenosina. Então, aqui ele só tem 2 fosfatos, tá? E aí, conforme a gente aumenta a necessidade, né, a demanda de energia transferida através da intensidade de um movimento ou de uma ação muscular, você aumenta essa velocidade, né, de quebra do ATP. E nós sabemos que existem
formas de armazenar esse ATP, né? Porque se você tem mais mitocôndria, você vai, na verdade, não é de armazenar o ATP, de armazenar a energia, né? Então, se você tem mais glicose ou glicogênio disponível, você vai fabricar mais ATP e você vai poder gerar mais energia, né? Porque na forma de ATP, você ainda pode quebrar ele mais uma vez, tá? Só que depois o processo de ressíntese do AMP, que é o monofosfato, é totalmente diferente, tá? Você tem um gasto energético muito maior. Então, o ideal é que você tenha o ATP necessário para você quebrar em ATP e ele rapidamente se refazer, né, em forma de ATP. Vocês veem que aqui, ó, também é um processo de hidrólise, né? Entrou uma molécula de água, sai um fosfato inorgânico e ficam 2 fosfatos ligados a essa molécula de adenosina, tá? Então, o que acontece? Quando você faz um sprint, né? Quando você precisa de uma demanda aumentada de contração muscular, né? Você está em 5 km por hora, de repente você vai a 15. 15 é um pouco demais, né? Mas vamos dizer 12, que já também é bastante. Mas você vai ter uma mobilização muito rápida dessas moléculas de ATP, né? Que você já tem ali disponíveis a partir da respiração celular. Como a respiração celular, voltando, cadê a respiração celular? Que eu não sei se eu coloquei aqui, acho que não. Na respiração celular, não tem nenhum desenho aqui. A respiração celular, a gente sabe que ela é um processo bastante complexo, né? Ela envolve uma fase glicolítica, né? Ela envolve uma fase no citosol, ela envolve uma fase na mitocôndria, né? Então, como é um processo muito complexo, né? Ele é um processo que ele não é preferencial, né? Ele vai estar acontecendo, mas ele não pode acontecer sozinho. Porque se você tem uma demanda aumentada, ele não vai dar conta, né? Então, para isso, existem outras vias metabólicas de produção de ATP, tá? Porque é importante que o tempo todo a gente está usando ATP. No cérebro, no músculo, né? Então, todos os nossos processos vivos, né, vão precisar de ATP. Então, a gente precisa de ATP para o coração bater, a gente precisa de ATP para o intestino, a gente precisa de ATP principalmente para o cérebro, tá? E aqui é até interessante, porque depois, quando a gente for ver a parte toda de creatina, né, entender a suplementação de creatina, a importância da suplementação de creatina, e hoje, né, até a questão cerebral, os benefícios cerebrais da suplementação com creatina, é muito em função disso, né? Você disponibilizar creatina para esse sistema ATP, creatino fosfato ou fosfagênio, isso melhora a sua atividade cerebral, isso melhora a capacidade de explosão muscular, né? Melhora, otimiza, né, a contração muscular, ela fica mais eficiente. Então, realmente, a creatina, né, hoje é um suplemento alimentar que, nas doses corretas, é fundamental, né? E é aquele suplemento que a gente fala que é de 8 a 80. Você pode prescrever ele até para criança, né? Dentro das doses recomendadas, e para idoso, né? Então, ele cabe para todo mundo por conta dessa importância metabólica dele. A gente tem o processo de glicólise anaeróbia ou sistema do ácido lático, tá? Essa glicólise anaeróbia, né? A gente vai ter formação de ácido lático. Você tem um outro sistema que também não é tão eficiente,
quer dizer, eficiente na produção de energia. Mas ele tem, por exemplo, a formação do ácido lático, que em excesso ele vai acidificar aquela estrutura ali muscular, né? Gerando desconforto e gerando, inclusive, queda do desempenho. Gente, as nossas células musculares, elas armazenam essa fosfocreatina, tá? Que é esse complexo de creatina mais fosfato inorgânico. A quebra dessa fosfocreatina equivale a aproximadamente entre 6 e 7 calorias, tá? Em 10 segundos de exercício intenso, essas reservas são esgotadas, né? Então, assim, quantos esportes que a gente tem que se esgotam em 10 segundos, né? Pouquíssimos, né? Tem aqueles, tem as corridas, né? De curta distância, que você precisa de explosão. Todos os esportes que precisam de explosão, eles vão estar muito ligados a essa reserva de fosfocreatina. Elas representam as fontes de energia mais rápidas, não dependem de reações complexas e não dependem de transporte de O2. O armazenamento é local, é no músculo, tá? Então, o que acontece? Para usar a energia dessa fosfocreatina, você não vai precisar, por exemplo, de uma oxigenação, né? De uma vascularização maior dessa musculatura, né? Só que, como eu falei, dura 10 segundos. A partir disso, você vai estar dependendo da vascularização para levar oxigênio, né? Para fabricar a partir do ciclo da via glicolítica normal, né? Porque a gente, né, não é um sistema vivo, é um sistema aeróbio, tá? Então, esse uso dessas vias vai estar variando principalmente em função, como a gente falou, da intensidade e do tempo de exercício. As principais fontes de energia do músculo são a glicose, né, através do glicogênio muscular, e os ácidos graxos através dos triglicerídeos, dos ácidos graxos livres, né, e triglicerídeos. Que o triglicerídeo também não vi nenhuma explicação nos outros slides, mas só para a gente entender qual a vantagem do triglicerídeo. Ele tem uma molécula de glicerol. E esse glicerol ele já corta uma parte da via glicolítica, entendeu? O glicerol ele já entra no ciclo de Krebs na metade do caminho, né? E aí isso facilita também, né, a obtenção de energia através da beta-oxidação, tá? Aí aqui, esse quadrinho é um quadrinho que provavelmente eu queria que vocês entendessem bem ele, porque provavelmente eu queria que vocês analisassem ele na prova, tá? Nesse quadrinho, o que a gente vai ver? A gente tem uma utilização de substrato em função da intensidade desse exercício, tá? Na intensidade leve, a gente vê que é mais ou menos assim, um pouco menos de gordura, mas você tem um aumento do uso tanto do lipídio quanto do carboidrato, tá? Esses lipídios sempre em forma de triglicerídeo, tá? Triglicerídeo livre, ácidos graxos livres, né? Aqui, no exercício de intensidade leve, ele vai até 60% da frequência cardíaca máxima, tá? O exercício de intensidade moderada, ele está entre 65% e 85% da frequência cardíaca máxima. E o exercício de alta intensidade, ele está acima de 85% da frequência máxima, tá? Aí vamos entender isso em relação ao uso de substrato, tá? No exercício leve, o que acontece, gente? A gente tem tempo para metabolizar seja o lipídio, seja o glicídio, né? Seja a glicose. Então, eles vão estar andando juntos. Enquanto o exercício for de intensidade leve, você vai fazer quebra do glicogênio muscular,
Depois você vai usar a glicose sérica, né? A glicose sanguínea. E depois você, para manter inclusive a glicose sanguínea, você vai estar repondo essa glicose através da transformação, né, de ácidos graxos em o glicerol em glicose, né, para a gente poder usar ele como fonte energética, tá? E até para mandar ele de volta para o sangue em forma de glicose, porque a gente precisa manter uma glicemia equilibrada. Muitas pessoas, por não terem uma adaptação, né, aos exercícios, se você faz um exercício mesmo leve durante um longo período de tempo, você pode fazer uma hipoglicemia, né? Porque você não tem adaptação mitocondrial para estar fazendo a beta-oxidação através de lipídio, né? Então, a sua glicose vai abaixar e o seu organismo não vai conseguir repor ela na corrente sanguínea, tá? E isso vai causar uma hipoglicemia, mesmo, como eu falei, sendo um exercício de intensidade leve. Se você coloca uma senhorinha, uma pessoa sedentária, para caminhar durante 3 horas, provavelmente sem se alimentar, ela vai fazer uma hipoglicemia, tá? Já na frequência média, a gente já tem uma mudança dessa estrutura metabólica. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar que essa frequência é a frequência da queima de gordura, né? Então, para você queimar gordura, você vai ter que manter sua frequência cardíaca entre 65% e 85%. Mas por quê? Vamos lá. Simples assim. Mas Amanda, o carboidrato não continua sendo queimado? Claro, o carboidrato ele é fundamental para a fabricação de ATP, né? Para entrar em todos aqueles processos metabólicos. Só que você, entre 65% e 85%, você vai estar alcançando o máximo da sua beta-oxidação, tá? E aí, depois, você começa, conforme o tempo e a intensidade aumentam, né? Você acaba reduzindo essa mobilização dos ácidos graxos, da gordura, né? E segue utilizando o seu carboidrato, tá? E em alta intensidade, a gente vai ter um uso também muito intenso do carboidrato e um uso menor da gordura. Por quê? Você está com uma frequência cardíaca acima de 85, né? Você está com débito cardíaco alto para poder oxigenar aquelas estruturas, né? E obter energia para contração muscular. Certo? Vocês concordam comigo que nesse ponto, né, do exercício de alta intensidade, como que eu vou esperar fazer a beta-oxidação, que é um processo, né, de obtenção de energia através do ácido graxo, muito mais complexo, né? O meu organismo quer glicose, né? Ele quer a glicose para, se possível, se ele ainda tivesse, né, a fosfocreatina, melhor, mas ele já gastou lá em 10 segundos. Então, aqui, o que ele pode e deve usar é a glicose, tá? Ou para o ciclo do ácido lático, ou para o ciclo, para a respiração celular. E aqui você vai ter muito mais ciclo do ácido lático, tá? Porque ele é mais rápido também do que a respiração celular. Então, aqui, nos exercícios de alta intensidade, é onde a gente vê fadiga muito rápido, é aquilo que a gente já conversou ou vai conversar, agora eu já nem lembro. Acho que a gente fez aula de fadiga. Essa aula de fadiga vai ficar para depois da P2, né? Ô, Amanda, Oi. eu não entendi muito bem essa parte que você falou da queima de gordura. É como se queimasse, utilizasse gordura e carboidrato? Isso, aqui o tempo todo você vai estar usando carboidrato, tá? Porque, de novo, o carboidrato, ele é a moeda básica energética, né? De fonte energética. Então, é através do carboidrato, da glicose, que você vai conseguir a obtenção de energia para o ATP, tá? Só que aqui, você vai, como a gordura, é porque o slide da beta-oxidação está aqui, ó.
Aqui, síntese e degradação dos ácidos graxos. Quando você está quebrando ácido graxo, você vai... E isso tudo tem... Por isso que, assim, essa aula ainda não chegou, tá? É uma aula da parte hormonal junto com a parte metabólica, tá? Porque são hormônios que controlam quem que vai estar sendo usado na queima para obtenção de energia, ok? Então, assim, quando você tem a beta-oxidação do ácido graxo, você vai precisar de carnitina, tá? Então, você entra nesse ciclo da carnitina para você poder usar esse ácido graxo no acetil-CoA, tá? Para você poder entrar lá, fazer FAD, NAD e acetil-CoA para entrar na mitocôndria e fazer a transferência de elétrons, tá? Para obtenção de ATP. Então, só que o resultado dessa oxidação a partir de ácido graxo é uma quantidade de ATP muito maior, entendeu? Então, aqui, quando você está na sua frequência cardíaca máxima, deixa eu voltar. Aqui. Quando você está na sua frequência cardíaca máxima entre 65% e 85%, você tem um tempo, né? Você tem um débito cardíaco que te permite tanto fazer essa beta-oxidação, quanto fazer a via glicolítica normal, uso de carboidrato. Deu para entender mais ou menos? Deu. Aonde que está mais sua dúvida? Não, deu para entender, é porque eu tenho que relembrar algumas coisas na parte de bioquímica mesmo. Não, então, mas é porque aqui... entender. Gente, entendam só o meu lado. Não estou querendo me defender, só que assim, por que é muito difícil para mim passar isso para vocês? Porque a gente combinou que a gente não teria tempo de fazer de novos conteúdos para cobrar na P1, né? E os conteúdos dados, eu tentei puxar do conteúdo dado que eu achei que a gente conseguiria trabalhar melhor, entendeu? Então, aqui tem conceitos que eu complementaria, tá? Ao longo, como eu falei, ao longo do curso, eu espero estar complementando esse conhecimento para vocês chegarem no final entendendo tudo, colocando tudo no seu lugar, tá? Como a gente precisava de usar a matéria que já tinha sido dada pela outra professora, eu só peguei esses pontos mais importantes e coloquei aqui para ver se a gente conseguia digerir eles, né? Se a gente conseguia trabalhar eles de uma forma que eles ficassem mais fáceis de vocês assimilarem, tá joia? Tá, não, mas a culpa não é nem sua, não, e Amanda, desculpa. É porque a gente teve bioquímica, foi muito fraca, entendeu? Sim. Então, assim, pelo menos as coisas que eu consigo entender, eu peguei por fora. Eu peguei um curso e estou fazendo devagar. Então, por isso que às vezes a gente demora um pouco a entender, entendeu? Não, e é isso que eu quero. Eu quero que a gente consiga debater esses conceitos e voltar sempre nesses conceitos básicos. Só que às vezes eu acho que eu fico com medo de ser repetitiva, né? Mas assim, é porque são conceitos que eu preciso que vocês tenham eles muito bem desenhados na cabeça para a gente poder prosseguir e entender até o final de uma maneira melhor. Mas assim, como eu falei, o que eu vou cobrar vai ser dentro do que eu coloquei no estudo dirigido, tá? Que são termos e conceitos que eu já peguei da própria aula da outra professora, tá? E tentei simplificar ou direcionar para não ficar uma coisa confusa, tá? Por exemplo, na aula 3, eu achei assim, ela colocou muita coisa de sistema cardiovascular, sistema respiratório, que, assim, não acho que tem aproveitamento para a nossa disciplina, tá? Então, como eu preciso mais que vocês tenham esses conceitos de uso de energia, de respiração celular mais definidos, então eu até nem vou cobrar, tá? Vou cobrar, assim, dentro dessa questão da obtenção de energia, né? Mas aí até lá eu vou
colocar a aula 3 dela, para a gente poder falar sobre, tá? Gente, essa parte de utilização de substrato, porque isso aqui é muito importante dentro do exercício, tá? Isso aqui é o que a gente vai entender por que a gente faz esses ciclos de carboidrato, né? Os atletas, eles têm que ciclar o carboidrato para poder fazer muito glicogênio muscular, para poder estender essa capacidade do exercício, né? Essa capacidade de execução do exercício, tanto em tempo quanto em intensidade, né? Agora, a questão da gordura, eu não coloquei aqui porque não tinha nada nos slides dela e eu não quis acrescentar muita coisa para, de novo, a gente não se confundir, tá? Mas, como eu falei, a gente fala de fadiga, a gente vai voltar nesses conceitos todos e a gente vai entender por que o músculo cansa, né? Por que ele cansa? Porque ele não tem energia. Por que ele não tem energia? Porque ele não tem ATP. Por que ele não tem ATP? Porque ele não tem glicose e glicogênio. Ok? Deu para mais ou menos esclarecer essa parte? Deu sim, Amanda. Tá? Mas se quiser voltar, a gente volta. Mas como eu falei, não se preocupem que tá tudo dentro desses termos, tá? E outra coisa, quando a gente entrar na parte das aulas de fadiga e tudo, eu prometo que a gente vai rever isso tudo bem mais explicadinho, tá bom? Tá ok. Eu vou só compartilhar aqui a última aula dela, porque eu não tive tempo, gente, tá? Estava elaborando a prova de vocês, fiz o estudo dirigido, tive aula, tive prova. Aí não deu tempo, mas calma que tudo vai se ajeitar. Amanda, Oi, pode falar. o que seria ciclar carboidrato? Não, então, isso a gente vai ver quando a gente falar dos treinos, das estratégias para treino, das estratégias para competição. Você faz uma sobrecarga, né, uma hiperoferta de carboidrato, você sobrecarrega aquele atleta com oferta de carboidrato bem acima da necessidade dele. Vai ser uma dieta muito mais com VET, vamos supor, de 85% de carboidrato a 90%, né? E 5% de lipídio, 5% de proteína, né? Então, né, para poder você encharcar esse músculo de glicogênio, tá? Isso não pode ser feito durante muito tempo, porque você vai ter uma sobrecarga hepática, né, por conta do estímulo da insulina. Aí também depois eu vou explicando para vocês esses processos fisiológicos e bioquímicos que estão envolvidos, tá? Mas a questão é por isso, vocês têm que entender que é um momento, é curto, né? Mas o objetivo é você encharcar aquela musculatura de glicogênio, tá? E acima, né, tem um glicogênio muscular proporcional ao músculo. Então, ele vai estar crescendo o músculo, vai fazendo aumento de fibra muscular, dieta hiperproteica e estresse do músculo, né? E uso do músculo. Estresse da fibra muscular. E aí você vai construir fibra muscular. Essa fibra muscular, depois de construída, você vai ter que encher ela como se você ensopasse ela com uma calda de açúcar. A comparação é meio estranha, porque, né, quando a gente pensa em atleta, a gente pensa em alimentação saudável, né? Mas é isso, é você encharcar ela de glicogênio. Claro que através de bons carboidratos, ele não precisa comer sorvete, ele vai comer uma massa, ele vai comer, né, batata, vai comer arroz, enfim. Mas vai ser uma dieta com muito mais carboidratos para a gente poder estar fazendo esse aumento do glicogênio muscular dele, tá? Tá bom, obrigado. Deu para entender? Deu sim. Show de bola. Mas é uma estratégia bem específica, né? É uma estratégia para alguns atletas em alguns estágios, em alguns períodos de treino dele, tá? Beleza. Valeu.
Gente, acho que eu vou ter que ir lá salvar a aula dela, que eu acho que eu não salvei. Um minutinho. Depois eu vou ler também o estudo dirigido com vocês, para a gente já tirar qualquer dúvida, assim, né? Já falar mais ou menos aonde que vocês encontram, porque meu objetivo é que vocês façam, não é que vocês entendam, né? Então a gente vai discutir as questões até para sanar qualquer dúvida, tá? Aqui, pessoal. Acho que é essa aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Luana. Tá, Ju. Gente, essa aula aqui, ela já fez uma revisão, tá vendo? Da energia relacionada a um tipo de trabalho, né? O trabalho aumenta a transferência de energia, ok? De uma perspectiva mecânica, o trabalho refere-se ao produto de uma determinada força agindo em uma determinada distância. No corpo, as células executam mais comumente trabalho químico e elétrico do que trabalho mecânico, tá? Até é bom, porque, assim, pensando também na questão do trabalho elétrico, não é bem um trabalho elétrico que se fala, né? Ele não deixa de ser quilojoule, né? Ele tem uma... Mesmo a eletricidade, né? Ela é medida em quilojoule, como trabalho mecânico. Então, assim, quando o músculo, além da contração em si, né? Do uso do ATP ali para aquele encaixe da miosina, você também tem uso do ATP para o transporte para a parte de neurônio, né? Para a parte elétrica. Então, quando você pensa em trabalho muscular, quando você pensa em exercício físico, você tem que lembrar que você tem uma carga de trabalho elétrico, né? De energia elétrica na placa neuromotora, por conta de você precisar do estímulo elétrico para a contração muscular, tá? Então, você tem o ATP no estímulo elétrico e o ATP no estímulo da fibra para contração, tá bom? Só que, assim, é um processo em cadeia. Depois também eu posso até entrar em alguma aula, a gente falar sobre uma aula só de contração muscular, tá? Que é bem legal e vocês também vão entender da onde estão vindo essas fontes a partir da contração muscular, tá? Aqui, como eu falei, a longo prazo, a gente usa um sistema aeróbico. Vocês estão vendo passar de página, de slide? Sim. Tá. Então, aqui a gente tem um sistema de energia em longo prazo, que é o aeróbico, né? Então, a gente vê que ele está ao longo de todo o exercício, tá? E sempre em crescente. A glicólise, que é o ciclo do ácido lático, ela é um sistema de energia em curto prazo, tá? Porque ela alcança um ponto, um platô, e depois ela cai rapidamente, tá? Por conta da formação do ácido lático. Porque ali vai mudar o pH, vai acidificar aquela estrutura muscular, né? E você já não vai conseguir essa extração, né, de energia com tanta facilidade. E aqui é um sistema imediato, que é o sistema ATP-CP, né? Fosfocreatina. Nessa parte aqui, a gente vê aquilo que a gente já comentou, né? Uma queda muito brusca
E, tipo, 10 segundos você já não tem, né? Você usa bastante e logo ele cai, tá? Até porque é uma célula muscular, né? Ela não vai ter como ter uma concentração enorme de substrato. Quando a gente fala da fisiologia muscular, né? Os substratos, essa parte eu até já destaquei para vocês. A gente tem o uso de 2 substratos, que é a glicose e o ácido graxo, né? A gordura. Lembra que eu falei na outra aula para vocês que proteína é a última opção, porque assim dá muito trabalho transformar ela em glicose, né? E a proteína ela tem função estrutural, ela não tem uma função principal energética, tá? O que determina a utilização de cada um, intensidade, duração e condicionamento físico. Aqui a gente vai falar um pouquinho também do condicionamento físico, tá? Eu fiz um resumo aqui, que eu vou passar para vocês depois dessa aula 3, para a gente falar um pouco melhor do condicionamento físico, tá? Aí aqui, ó. O glicogênio, tá? Ele vai virar glicose, tá? Essa glicose é aquela história, vira piruvato, que vira lactato. Ou então, ela pode ser, vai para a corrente sanguínea, né? E também ela vai ser usada na formação das pentoses, né? Lembra do ácido desoxirribonucleico? Então, tem ribose, né? Tem outras pentoses que têm uma função estrutural, tá bom? Só que aqui a gente está falando de novo, a gente está falando de exercício. É só entender que esse glicogênio ele vai ser quebrado para vários usos, né? Tanto muscular, cérebro, fígado, tá? A gente vai ter um uso sistêmico, toda célula precisa dele. Amanda, Esse quadrinho, oi. o lactato é utilizado só pelo músculo, não é? Ou não? Então, no músculo, o lactato entra no ciclo do ácido cítrico, né? Mas assim, você tem ele dentro do ciclo de Krebs, tá? Vou até... Ó. Toda vez que você vai, vamos supor, os tecidos é porque você usa ele, por exemplo, num tecido liso, tipo musculatura cardíaca, você pode ter formação de lactato, entendeu? Então, não necessariamente a gente vai dizer que é só do músculo, é do músculo, mas que músculo, né? É do músculo esquelético, é do músculo liso, do músculo cardíaco, tá? Senão parece que você só faz lactato no metabolismo do músculo esquelético, tá bom? Entendi. Uhum. Mas é porque ele também, é porque, gente, como você falou, como a bioquímica é chato, porque é muito detalhe. Mas bioquímica é extremamente necessário para a gente entender o básico. Então, assim, na hora de decorar o ciclo de Krebs, a gente fica focado em decorar, né? A gente não pensa, quando você começa a relacionar os processos metabólicos com o ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs deixa de ser um bicho de 7 cabeças, entendeu? O problema é que ao invés de decorar aquele monte de nomezinhos, né? De estruturas químicas que estão envolvidas, porque o problema é que você vai ver essas estruturas em vários outros momentos, né? E aí, assim, a gente acaba vendo como uma coisa impossível ou que não tem aplicação, e na verdade tem muita aplicação, tá? Como eu falei, o lactato, ele está dentro da produção de energia. Então, né, ele vai ser usado. Só que em situações onde ele vai ser muito concentrado, você vai ter uma acidificação, você vai ter uma alteração metabólica, tá? Inclusive, a gente usa o lactato como marcador, né, como marcador de gravidade. A gente tem uma quantidade normal, né, de lactato no sangue, e se esse lactato está alterado, ou para mais ou para menos,
são marcadores de gravidade de paciente, entendeu? Então, assim, só deu para entender? Só porque é um pouquinho fora do nosso assunto. Mas é isso, tá? Ele está dentro dos processos metabólicos, não só da contração muscular, tá? E aqui aquilo que eu já falei um pouquinho, vou ver se mais para baixo, como eu já falei, eu vou ver se mais para baixo eu consigo esclarecer vocês melhor. No início do exercício, o glicogênio muscular declina rapidamente, tá? A glicose plasmática passa a ser fonte de energia para o exercício. E os ácidos graxos começam a ser utilizados, tá? É aquilo que a gente já viu, ó. Tá? Você vai ter um uso... É sempre carboidrato, porque primeiro, né, nos 10 primeiros segundos, você está usando, que nem é função do tempo, nem função da intensidade. Mas, geralmente, no começo, você vai usar aquilo que está ali do lado, né? Tipo assim, você está com muita fome. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai comer o pacote de biscoito que está do seu lado, né? Você tem que ter muita força de vontade para não fazer isso se você tiver com muita fome. Depois, você vai temperar uma carne, fazer um prato elaborado, né? Depois que você já forrou com aquilo que está do seu lado, tá? O músculo vai pensar igualzinho. Ele vai querer o que está ali disponível para ele que seja rápido, tá? Depois, como eu falei, a glicose plasmática e depois os ácidos graxos por conta da complexidade do processo de obtenção de energia a partir de ácido graxo, tá? Condicionamento é um aumento de habilidade individual para exercitar mais aerobicamente na mesma intensidade, né? Ou seja, para um mesmo desgaste, você vai ter mais capacidade de uso do oxigênio, tá? Para obtenção de energia, tá? Como eu falei, é uma adaptação que vai envolver um aumento de mitocôndria dentro do músculo treinado, tá? Então, quanto mais você treina aquele músculo, quanto mais você exercita, quanto mais você, né, como eu falei, o organismo ele é inteligente, ele melhora o que está sendo utilizado. O que está sendo esquecido, ele não dá confiança, né? Então, ele vai utilizar aquilo que tem necessidade. E com isso, aumento da capacidade respiratória, tá? Esses 3 pontos, né? Esse aumento da habilidade de exercitar mais aerobicamente, aumento do volume mitocondrial e aumento da capacidade respiratória, vai gerar uma melhor, né? Uma maior utilização de gorduras como fonte de energia, pelo aumento adaptativo de enzimas mitocondriais requeridas para a oxidação. Lembra que eu falei para vocês que a beta-oxidação, que acontece lá na mitocôndria, a partir do ácido graxo, ela é um processo mais complicado, mas ela gera muito mais ATP, tá? Como a gente sabe pela dieta. Quantas calorias tem 1 grama de carboidrato? 4. Quantas calorias tem 1 grama de lipídio, que é ácido graxo, né? 9. Gente, é mais do dobro. Então, isso em relação ao ATP é também proporcional, tá? Só que, como eu falei, ele é um processo demorado. Então, quando você tem esportes de explosão, esportes que você tem uma necessidade ou uma intensidade muito alta, você nunca vai colocar nesse atleta o lipídio como prioridade, tá? E os lipídios também, por isso que eu falei que é muito importante a nossa aula de lipídio. Porque os lipídios, quando eles têm uma cadeia muito longa, né? Eles vão precisar do ciclo da carnitina, tá? Então, eles vão ter que fazer um processo antes de entrar na mitocôndria, para depois entrar na mitocôndria e depois fazer obtenção de ATP, tá? E aí, como eu falei, aí a gente vai entender por que a gente usa TCM, né? O triglicerídeo de cadeia média, ou até os triglicerídeos de cadeia curta,
tá? Para obtenção de energia, tá bom? Então, assim, condicionamento aqui, também, como eu falei, vai ter depois, a gente vai entender essas relações hormonais, né? Quando você está oxidando ácido graxo, você para de captar glicose, tá? Então, você está guardando essa glicose para quando... Lembra que o ácido graxo, ele vai e volta? Ó, ele sobe, depois ele desce? Então, nesse momento aqui, é porque nesse gráfico não fica muito bem... O que ela disse aqui não se expressa muito bem nesse gráfico. Mas para a gente entender, é como se o organismo aproveitasse que ele está obtendo mais energia aqui na gordura e guardasse um pouquinho desse carboidrato para o final, entendeu? Para quando a gordura começar a decair, tá bom? Aí aqui, esse gráfico, na verdade, eu não gosto nem muito de ler esses gráficos, não. Eu acho eles muito confusos. Mas aqui a gente vê como o indivíduo treinado, né? Quando ele quando ele retoma esse treino, né? Se ele parar aqui, se ele ficar inativo aqui, na retomada do treino, ele vai ter... você vê que estabilizou, né? O conteúdo de mitocôndrias. Né? Ele estava em crescimento enquanto ele estava treinando. Parou de treinar. Aí cai, e depois que você retoma para o mesmo patamar, você não cresce, tá? Porque também vai existir, gente, um limite genético, né? Para sua fibra ali, muscular. Aquela célula muscular, ela vai tolerar até um número X de mitocôndrias, né? Então, ela também vai estagnar por uma questão de limite genético, né? Quantidade de glicogênio. Os carboidratos da dieta e a quantidade de glicogênio afetam diretamente o substrato a ser utilizado. Níveis altos de glicogênio permitem que o exercício continue por mais tempo, tá? Aqui está aquele conceito que eu falei, de você fazer supercompensação de carboidratos. Eu estava fugindo dessa palavra. Mas é quando você faz esse ciclo, que eles chamam de ciclar o carboidrato, de você fazer uma supercompensação durante um período do treino, desculpa. E aí você aumenta esse glicogênio muscular e hepático para te dar uma autonomia, né, maior aí para o tempo de exercício. Aí daqui a gente vem para essa parte de resposta e adaptação do sistema cardiovascular, tá? O que a gente tem que entender está mais dentro daquele gráfico que eu coloquei da frequência cardíaca, tá? Você dá uma corrida, né? Se você não tem condicionamento físico, deu uma corrida. Você está correndo para pegar um ônibus. Qual é a primeira coisa que você vai perceber? Seu coração vai estar batendo muito mais rápido, né? E a respiração fica como? Ofegante, né? Você vai tentar hiperventilar, você vai tentar puxar o oxigênio o máximo que você puder, tá? Para poder levar energia para essa musculatura que foi mobilizada nessa corrida que você deu, ok? E o coração tem que bater mais para levar mais sangue e o sangue levar mais oxigênio para essas estruturas. Deu para entender a função do coração e do pulmão nisso tudo? Então, um dos principais desafios à homeostase imposto pelo exercício é o aumento da demanda muscular por oxigênio. Durante o exercício intenso, a demanda muscular pode se tornar de 15 a 25 vezes maior do que no repouso, tá? O principal propósito do sistema cardiovascular é distribuir quantidades adequadas de oxigênio e eliminar os resíduos formados nos tecidos corporais. Além disso, o sistema
circulatório também transporta nutrientes e ajuda a regular a temperatura, tá? Então, assim, só para entender, para que o coração está ali? O coração está ali para bombear, né? O sangue oxigenado, né? Eliminar os resíduos não é bem o coração, né? A gente sabe que isso tudo vai para o rim e para o fígado para metabolizar. Só que nesse momento, né, você precisa de batimento cardíaco e não só de batimento cardíaco, né? Esse atleta ele vai precisar de uma boa panturrilha, porque a panturrilha na parte da circulação de retorno, né? Quem leva o sangue rico em CO2, né? E rico também em resíduos formados, né? A panturrilha dos membros inferiores, né? A gente tem toda a circulação de retorno, mas para a gente lutar contra a gravidade dos membros inferiores, a panturrilha tem que ser muito bem trabalhada. Pode ver que todo atleta tem que fazer panturrilha, né? E tem, né? Os atletas têm panturrilhas muito bem desenvolvidas. É importante, ela colocou, né, lembrar que o sistema respiratório e o sistema circulatório atuam juntos, como uma unidade acoplada, tá? Então, assim, toda vez que você tem disfunção circulatória, né, muitas vezes você pode causar também outros transtornos respiratórios, né? Mas aí também não cabe muito nessa disciplina, mas é para saber, né? Às vezes você pode fazer derrame pleural, você tem todo um processo, né, que se o seu circulatório não tá dando conta, o seu respiratório vai sofrer também, tá? O sistema respiratório adiciona, que eu acho que é, né? Oxigênio e remove o dióxido de carbono do sangue. Sistema circulatório, responsável pela distribuição do sangue oxigenado e dos nutrientes aos tecidos de acordo com as suas necessidades. O cardiopulmonar é para fazer essa homeostasia. O que é homeostasia, né? É o equilíbrio que a gente chama de equilíbrio dinâmico, né? Porque você nunca vai ter aquilo igualzinho, porque são essas diferenças de concentração que vão fazer essas trocas, né? Trocas gasosas e todos esses ciclos metabólicos que a gente conhece. Então, gente, como eu falei, para atender a demanda muscular, né, do oxigênio que precisa mais durante o exercício, são necessários 2 ajustes principais. Débito cardíaco aumentado, ou seja, o coração vai ter que bombear mais sangue por minuto, né? Vocês viram aquela questão, né? Frequência cardíaca abaixo de 65%, entre 65 e 85% e acima de 85%. E redistribuição do fluxo sanguíneo dos órgãos inativos para os músculos esqueléticos ativos. Isso aqui, órgãos inativos, eu achei muito mal colocado, tá? Porque, assim, o corpo inteiro está funcionando, o teu rim está funcionando, o teu ovário está funcionando, enfim. Só que o fluxo sanguíneo, no momento, principalmente do exercício físico extenuante, né? Esse fluxo sanguíneo vai ser prioritariamente distribuído para a musculatura esquelética, né? Tanto que, assim, você come uma feijoada e vai malhar? Não vai, né? Você imagina se um cara que é um atleta de elite vai comer uma feijoada e vai treinar para o jogo de futebol? Não vai, né? Então, por isso, a alimentação também é muito importante, né? E nisso também o carboidrato, ele tem uma absorção muito rápida, ele começa a ser absorvido na boca, ele começa a ser digerido na boca, né? Ele tem primeiro também a ser absorvido pela borda em escova, né? Então, por isso que a gente tem que pensar nesses processos para saber por que a gente está usando tal dieta, né? Essa que é a função da gente entender, né? Por que o fluxo sanguíneo está indo para a musculatura esquelética, então a gente não pode colocar uma demanda muito pesada para o seu trato gastrointestinal, por exemplo, entendeu?
Senão você vai perder rendimento, porque o organismo também não vai deixar de digerir. Então, você não vai conseguir tanta energia, por exemplo, para explosão, né? Para correr, para, né? Essa energia que depende de uma disponibilidade de nutriente, né? Muito rápida, você vai ficar deficitário, tá? Aí, quando a gente fala de circulatório e respiratório, necessidades dos músculos atendidas, outros tecidos, como o encéfalo, não podem ficar sem receber o fluxo sanguíneo. É o que eu acabei de falar. Manutenção da pressão arterial. Tá? Então, assim, essa homeostase que a gente chama é você, durante um exercício ou até ao se alimentar, né? Você tem que saber, seu organismo tem que estar equilibrado o suficiente para poder distribuir esse fluxo sanguíneo, essa vascularização entre cérebro, né? Entre os outros tecidos que estão demandando desse fluxo, tá? E sem alterar a pressão arterial. Gente, aqui eu vou pular, porque eu acho totalmente desnecessário, porque isso aqui tá voltado só para doença. Para doença. Ai, meu Deus. Nossa, eu tô ruim de cabeça, gente. Para hipertensão, entendeu? Então, assim, aqui a gente. São só os limites de hipertensão, né? Que é acima de 140 milímetros de mercúrio. Então, assim, a gente não vai. Agora, o que a gente precisa entender os processos metabólicos, tá? Depois, a patologia, seja ela no atleta, seja ela no idoso ou na criança, né? A gente vai adaptar aquela patologia àquela estrutura, né? Daquele metabolismo daquela idade, né? Então, aqui eu acho que não cabe a gente focar na hipertensão arterial, tá bom? Mas só para vocês entenderem que se esse atleta não está dando conta, vamos supor, ele tem uma artéria entupida, né? Então, isso vai gerar uma hipertensão. Ou ele tem um problema renal que vai gerar hipertensão, né? Então, como que a gente vai fazer esse manejo desse atleta, da dieta desse atleta, né? Porque ele tem uma sobrecarga muito maior da função cardíaca, né? Tanto que você vê alguns atletas que, pô, o cara parece super saudável, né? Tem uma vida de atleta, de exercício físico, de alimentação regrada, do nada o cara infarta e morre. Por quê? Às vezes tem uma questão genética de pressão arterial ou cardíaca que ele não suporta aquela sobrecarga de frequência cardíaca que o exercício demandou, tá? Mas eu acho que aqui não vou cobrar na prova, tá? Mas é só para vocês entenderem mesmo, tá? Isso dentro do exercício físico. Vocês já passaram por anatomia, vocês já passaram por fisiologia. Então, agora o foco é isso dentro do exercício físico. Aqui, né, a gente tem as artérias pulmonares. Você tem a veia cava superior e inferior, que traz o sangue já com gás carbônico, né? Aqui a gente tem a aorta, que distribui para o corpo inteiro o sangue oxigenado que veio do pulmão, né? Através das veias pulmonares, né? Nesse caso, a veia, nesse caso, vem com sangue oxigenado, porque ela vem do pulmão para o coração, tá? Veia é tudo que vem para o coração. A artéria é tudo que vai do coração, tá? Então, aqui na artéria, ó, a artéria pulmonar, ela vai sangue do coração para o pulmão. Esse sangue está indo para o pulmão, está indo para ser o quê? Oxigenado. E ela vem pela artéria pulmonar. Quando ela vem pela artéria pulmonar, ela já está com oxigênio,
E aí ela vai para o ventrículo esquerdo vai bombear através da aorta, né? Para o tronco arterial braquicefálico, a artéria carótida comum esquerda e subclave esquerda. E aí o que acontece, gente? A prioridade aqui, ó, artéria carótida comum. Tem um caninho desse que é só para oxigenar o cérebro, tá? Aqui, tronco braquicefálico, ele vai irrigar um pouco do braço e um pouco, assim, de pescoço, né? Dessa área mais externa. Mas na a carótida vai principalmente irrigar o cérebro. E a subclávia esquerda também. Subclávia vai para os membros esquerdos, tá? Então, só para vocês entenderem que, assim, o coração ele já é desenhado, né? Para distribuir bem esse fluxo e para receber bem esse fluxo. Aí aqui, como eu falei, são as classificações de pressão arterial. Não é o caso da gente ver isso agora, tá? Provavelmente em terapia nutricional, em dietoterapia, a gente vai estudar isso mais a fundo, tá? Sistema circulatório. Isso aqui também é só para vocês. Acho que nem quero que vocês, vocês vejam isso agora, para não confundir. Mas é essa troca gasosa, tá? Entre arteríolas capilares e vênulas, tá? Em função da pressão sistólica e diastólica. Gente, eu vou pulando que não cai na prova, tá? Porque agora a gente está correndo contra o tempo. Aqui, coração, vasos e sangue, a gente sabe, né? Tem funções do sangue. Já falei um pouco, né? Também não é o foco da nossa matéria. Eu vou lá para o final. Aqui. Aqui, quando a gente fala de exercício, tá? O fluxo sanguíneo em repouso e no exercício, tá? Só entender que o fluxo sanguíneo vai ser aumentado. Por quê? Volta tudo. Tem contração muscular vai precisar de oxigênio para obter ATP e fazer contração muscular, certo? Então, simples assim, né? Na recuperação, essa frequência cardíaca cai de novo, né? Porque a gente já não precisa daquela explosão de uso de ATP, você já tem tempo de usar. Lembra que, sim, não sei se vocês já ouviram falar do EPOC, também é um assunto que eu quero tratar com vocês, que é a queima de gordura após o exercício, tá? Quando o exercício é extenuante, tipo HIIT, exercícios principalmente intervalados, com um aumento de frequência cardíaca, nessa fase de recuperação, você vai usar muito triglicerídeo, tá? Você consegue fazer beta-oxidação para repor os níveis de glicose, para fazer oxigenação das células e obtenção de ATP para suas atividades basais, tá? Só que você vai estar usando gordura, né? Então, uma das vantagens do exercício, inclusive para o emagrecimento, é essa, tá? Você vai estar usando a sua gordura para recuperação. O coração fica no mediastino, fica aqui mediastino, né? É bem no meio, não precisa nem dizer. A gente divide, né, o tecido cardíaco epicárdio, miocárdio, endocárdio. Gente, isso aí vocês eram para ter aprendido lá em anatomia. Agora esquece. Agora não tem necessidade, tá? Vamos focar no que precisa. Então, eletrofisiologia, né, do coração. Ele consegue gerar o seu próprio estímulo elétrico, tá? Mas esse é um processo super
complicado mesmo, ele é um processo bem complexo, tá? Através do marca-passo, né? A gente tem um marca-passo, que é o nódo sinoatrial. Só que, enfim, a gente não está estudando, de novo, fisiologia do coração, tá? É só para a gente entender que a gente precisa desse músculo, desse grande músculo especializado, né? Que a gente sabe que ele tem características de tecido liso e de tecido estriado, né? Então, a musculatura cardíaca, né? O músculo cardíaco, ele só tem no músculo cardíaco, né? Então, ele é especializado exatamente para atender essa demanda, tanto da célula parecida com a célula estriada, né? Que é de explosão, de fazer uma contração rápida, quanto da célula lisa, que é de fazer também uma modulação dessa contração, né? Tem uma contração mais modulada, mais mediana. O coração tem funções de condutibilidade e estabilidade, né? Sistema circulatório, gente, olha, não precisa disso tudo, tá? Agora aqui que começa, o que a gente precisa. Esse artigo que ela colocou, que é metabolismo do glicogênio muscular durante o exercício físico, mecanismos de regulação, tá? Aqui é aquilo que eu falei com vocês. Após a redução do glicogênio muscular com manipulação e exercício dieta, seguida por 3 dias de dieta rica em carboidrato, ou seja, esse atleta, né, esse atleta da pesquisa aqui, ele gastou o glicogênio muscular, né, e depois fizeram uma pesquisa, um teste, dele durante 3 dias fazer uma dieta rica em carboidrato. Aproximadamente 2.000 calorias de carboidrato, tá? Provavelmente o GET dele, o gasto energético total, é muito maior que 2.000. Mas, assim, você vê, né? Só de carboidrato são 2.000. Então, ele tem pelo menos aí 2/3 da necessidade energética dele em carbo. As reservas de glicogênio muscular dele aumentavam aproximadamente 60% em relação à dieta mista, tá? Isso aqui, gente, vai acontecer porque, como eu falei na aula, né, naquela aula sobre os nutrientes, o carboidrato, ele vai fazer uma resposta insulinêmica, né? Então, quando ele estimulando a insulina, né? Essa insulina vai jogar esse carboidrato para dentro da fibra muscular, né? Lembra que a insulina é aquele hormônio que vai bater na porta e falar, deixa entrar? Então, é ela que vai ter que bater na porta do músculo para mandar o carboidrato entrar e fazer reserva de glicogênio. Porque se você tem uma dieta mista, ou uma dieta de baixo índice glicêmico, porque a gente sabe que quando a gente oferta diferentes nutrientes, a gente vai reduzir o índice glicêmico dessa dieta, você não consegue, como eu falei, encharcar esse músculo tanto de carboidrato, entendeu? De glicogênio. No final de 30 minutos de exercício na bicicleta ergométrica, a 74% do VO2 máximo, a concentração de glicogênio muscular foi maior quando uma dieta rica em carboidrato precedia o teste. A novidade desse trabalho foi a apresentação dos resultados de depleção seletiva do glicogênio muscular, ou seja, a maior parte do glicogênio utilizado advinha das fibras de contração lenta. Resultados similares também foram encontrados após uma corrida de 30 quilômetros, embora a influência da dieta anterior ao exercício não tenha sido estudada. Mas, assim, provavelmente, mesmo numa corrida de 30 quilômetros, né, que vai demorar pelo menos aí 2 horas, 2 a 2 horas e meia, 30 quilômetros é mais que uma meia maratona, né? Quase uma maratona. A gente sabe que a importância desse glicogênio muscular também é vista, né, por conta de aumentar essa autonomia da musculatura em função de um exercício mais longo, tá bom?
Aí aqui a gente vem o sistema respiratório, tá? Não confundir respiração pulmonar com respiração celular, tá? Respiração pulmonar é a ventilação e troca de gases, que a gente chama de hematose, tá? Respiração celular está relacionada à utilização de oxigênio e produção de CO2 pelos tecidos, tá? Eu acrescentaria aqui a obtenção de ATP, né? A obtenção de energia. O sistema pulmonar exerce papel central na manutenção da homeostase durante o exercício. Gente, de novo, aqui, nada de necessário, tá? Só entender que se você tem uma doença obstrutiva, né? O cara tem bronquite, né? Esse bronquíolo dele vive inflamado, cheio de catarro, e ele não consegue respirar bem. Vai conseguir correr? Não, vai dificultar, porque o oxigênio vai dificultar a entrada dele no alvéolo, a troca gasosa acontece aqui nesses capilares que envolvem os alvéolos, né? E aí você não vai conseguir uma oxigenação suficiente, né, para obtenção de energia. Então, por exemplo, no COVID, né, que era uma doença inflamatória respiratória, o que acontecia com as pessoas? Subia uma escada e parecia que tinha feito uma maratona, né? Por conta disso, de dificultar, essa inflamação dificultava a troca gasosa, tá? Fraqueza, inclusive muscular na perna, né? Não era só uma questão de ficar ofegante. Realmente a musculatura da pessoa ficava fraca por conta dessa redução da oxigenação, né? Gente, isso aqui também, de novo, acho... Tô pulando, tá? Função pulmonar entre homens e mulheres... A gente tem que entender que não só a função pulmonar, né? Depois a gente também, em algum momento, vai discutir o atleta homem e a atleta mulher, quando a gente for falar em controles hormonais, né? A gente não pode comparar o rendimento, né, de uma mulher e um homem com treinamento idêntico, né? Os dois correm 10 km por dia, pegam 200 quilos no leg, no não sei onde, enfim. Eles têm o mesmo treino. Eles vão ter quantidades de músculo diferente, de musculatura diferentes, né? Por conta dos hormônios, né? Eles vão ter composições corporais diferentes, né? Onde tem gordura em um, não tem no outro. Onde tem músculo em um, não tem no outro. Então, isso tudo por conta muito mais dos hormônios, tá bom? Então, assim, em relação à função pulmonar, né? Não temos muita... Assim, a questão é, tipo assim, você tem uma musculatura no homem muito mais desenvolvida do que na mulher. Então, só que isso em relação à eficiência pulmonar, à eficiência de troca gasosa, né? Pode ser que o cara tenha uma doença obstrutiva ou que, né? Que essa troca gasosa nem seja tão eficiente, tá? Mas o que ela quis colocar aqui nesses artigos é que não teve diferença e é o esperado, né? Agora, aqui são as variações de padrões respiratórios. A gente tem hiperventilação, que é como eu falei, é como você fica fazendo aquela respiração ofegante, né? E tentando eliminar mais dióxido de carbono. Só que quando você está hiperventilando, né, que é aquela respiração curta e constante, você acaba acidificando o seu sangue, tá? Então, a gente chama de acidose respiratória, tá? Por conta da hiperventilação. A dispneia é falta de ar, né? Ou dor, uma angústia respiratória, né? É quando você parece que está puxando e que o pulmão não está enchendo, né? Então, isso também, né, pode gerar, no caso, uma alcalose respiratória, né? E
Gente, mas olha, nada disso cai, tá? Nada disso eu vou cobrar. E aqui durante as atividades físicas em clima frio, tá? O ambiente frio não lesiona vias respiratórias, tá? O ar, ele passa, uma das funções do trato respiratório é condicionar esse ar, é tornar ele aquecido, tornar ele úmido, né? A gente tem glândulas ali que umidificam o ar, e para que você possa se adaptar a temperaturas frias, né? Só que, assim, a questão, na verdade, é que tem não só o clima frio, o que é mais importante na capacidade respiratória é a questão de você estar em altitude, porque em altitudes o ar é rarefeito, ou seja, ele tem pouco oxigênio, tá? Então você respira, mas o oxigênio é pouco ali. Então ele não vai conseguir oxigenar. Então, assim, quando o atleta está adaptado à altitude, ele produz mais hemácias, tá? Para tentarem compensar, ou seja, com mais respirações, elas vão ter mais hemácias para poder ligar o oxigênio ali e disponibilizar para os tecidos. Quando você treina sempre em baixa altitude e do nada vai para um lugar de grande altitude, você não tem essas hemácias, o seu corpo ainda não se adaptou, né? Então, esse condicionamento vai ser prejudicado, tá bom? Tosse pós-exercício é por conta da perda de água pelo sistema respiratório, né? Resseca aquelas mucosas, resseca o trato respiratório, e aí, dependendo, você começa a ter muita tosse, né? Por conta da respiração, porque a tosse também é uma forma de estimular, né, aquela mucosa a produzir mais muco e substâncias para lubrificar aquele trato gastrointestinal, aquele trato respiratório, tá bom? Mas isso também, gente, mais uma vez, não entra na seara da nutrição, tá? Pessoal, falei demais, mas vocês querem que eu dê uma olhadinha no estudo dirigido com vocês? Ô, Amanda, eu olhei mais ou menos por alto, não consegui fazer ainda. Não é para fazer agora, não. Não, Peraí. sim, mas assim, acho que você pode falar alguma coisa, mas. Tá, eu vou compartilhar ele aqui com vocês para a gente falar um pouquinho, tá? Ô, Amanda, Oi. eu não sei se você vai poder me explicar. Você pode me explicar um pouquinho da formação do ácido lático? Alana, até posso, mas pode ser outro dia, Ah, pode. tá? Eu te passo algum material, te passo até pelo WhatsApp, tá? Mas é só porque, assim, a gente vai ter que voltar lá no ciclo de Krebs, vai ter que voltar em várias coisas. Ah, tá. Mas, assim, Tudo bem, então. para você entender que ele é um produto, tá? Da respiração anaeróbia. Hoje é isso que você precisa saber, tá? Tá. Não, eu Formação queria de entender ácido isso mesmo. lático, ele está dentro da respiração anaeróbia. Ponto. Tá bom. Tá bom? Mas aí essa formação, porque essa formação, ela implica, eu nem sei de cabeça como, ela implica vários outros compostos que vão degradando até a formação do ácido lático, tá? E esse ácido lático, ele vai para a corrente sanguínea, por isso que eu te falei, existem quantidades de lactato, né, que são, da homeostase, que são normais, e o lactato, quando ele se altera para cima ou para baixo, é um fator de gravidade, tá? Você tem lesão, é porque você tem lesão muscular, pode ter uma lesão, necrose mesmo, né? Então, esse lactato ele está extravasando demais, ou você está fazendo muita beta-oxidação, por uma questão também de hipermetabolismo. Porque quando você tem febre, quando você tem uma sepse, uma infecção, seu organismo vai ter um hipermetabolismo, né? Ele vai aumentar o metabolismo para combater aquela injúria. Então, nisso, o lactato também aumenta, tá?
Mas é só para você entender hoje que ele é produto da respiração anaeróbia, ponto. Tá bom? Tá bom, obrigada. Não sabia que era Mas tão eu extenso. explico isso melhor outro dia. Tá bom, obrigada. Tá? Não, é porque eu não vou ter figura, é bom mostrar com figura e tudo, mas depois a gente fala melhor desses processos. Tá bom? Tudo bem. Espera aí que eu vou achar o negócio. Não. Cadê esse estudo dirigido, minha gente? Área de trabalho. Ó, gente, tá difícil, tá difícil. Se eu acho aqui. Gente, não tô achando. Rapidinho. Eu ainda mandei para vocês. Onde está esse estudo dirigido? Quer que te mande pelo WhatsApp, Amanda? Ah, peraí que eu achei. Só que eu não sei onde que ele tá salvo. Não, tá em nutrição na prática esportiva. Não sei porque ele não tá aparecendo. Vou compartilhar ele aqui com vocês. Peraí. Não. Calma, gente, por favor. Não vai. Área de trabalho. Como se ele não tivesse salvo lá, mas tudo bem. Ai, que chatice. Peraí, gente. Salvar como... Salvar na área de trabalho. Pronto. Difícil, hein, gente? Vocês vão me pagar um cursinho de informática. Ó, gente, meu computador tá muito doido, eu não consigo achar nada nele. Não consigo. Salvei no área de trabalho e não quis mostrar. Não quer, não quer. Deus do céu. Não quer. Por que será? Tentar
colocar de novo. Aqui. Foi? Não. Ai, ai, ai. Ai, gente, não é possível. Não vai. Vocês sabem se ele compartilha o Word? Aqui, ó, não tá compartilhando. Eu não faço ideia. Vou apertar todos os... Tá indo. Procurar. Ainda não foi. Apareceu Aqui, alguma coisa aqui. apareceu. Tá, ambiente de arquivos compartilhados em andamento. Vamos ver. Aí aqui tá dizendo que só permite participação de membros. Acho que a gente tá como convidado, pra gente não ver. Mas eu compartilho meus PowerPoints tudo com vocês. Que loucura. Ah, minha gente. Ó, vamos lá. Se vocês quiserem, dá tempo, vamos fazer o estudo dirigido. Como a prova é só dia 22, né? Vocês podem tirar dúvida comigo depois da prova de 1. Pode ser? Pode. Na quinta, pode ser? Na quinta. Quinta tem o quê? Quinta seria uma aula de 1. Aquela Isso. de 8h30, 8h40, não sei. Ah, então tá ótimo. Tá, combinado. Porque eu acho que no cronograma a Vanessa colocou como discussão da prova. Alguma coisa assim, mas aí a gente faz isso, tá? Na aula depois da prova, a gente já discute o estudo dirigido. É bom que tira dúvida, vai tudo fresquinho para a prova desportiva, tá? Tá bom. Pessoal, de UAN, amanhã eu coloco para vocês o estudo dirigido de UAN, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, na terça-feira, vocês me mandam por WhatsApp mesmo, tá? Tá. Se vocês tiverem alguma dúvida da matéria de UAN. Mas eu acho que a matéria de UAN tá bem mais simples, não tem muito mistério, não, tá? Só desportivo que realmente é muito conceito. Oi? A de UAN vai ser, tipo assim, é basicamente a mesma coisa que você passaria que ela passou, né? Sim, sim. Tá. Tá. Então a gente estuda pelo que ela deu também, mesma coisa. Pelo que ela deu também, e eu já vou também fazendo estudo dirigido aonde que eu vou focar, tá bom? Tá bom. E materno-infantil também acho que tá bem... De materno-infantil também vou colocar, porque já vou preparar a prova no final de semana. Então, eu já faço um estudo dirigido para vocês irem vendo também entre quinta e sexta-feira, né? Se bem que quinta e sexta-feira eles vão estar focados na esportiva. Mas aí tem o final de semana e tem segunda-feira. Conforme for, vocês tiram dúvida comigo também por WhatsApp do estudo dirigido na segunda-feira, antes da prova. Tá. Na terça ainda tem aula, não tá? Antes da prova. De matéria. Terça-feira tem, exatamente. Vocês querem fazer aula de revisão na terça? Acho que poderia ser. Não sei o resto do pessoal. Seria bom. Por mim seria bom também. É melhor. Então, tá, gente. Então, vou fazer essas aulas de revisão, porque aí também depois a gente pega a matéria da P2
já com dever cumprido, entendeu? Não fica nada em dúvida, a gente vai se sentir mais seguro para seguir a matéria, tá? Sim. Então, combinado. Vou até anotar aqui. Então, dia 19 é revisão, tá? Vou fazer nesse mesmo esquema, estudo dirigido, mas estudo dirigido eu vou mandar antes de materno-infantil. Mas não precisa ter pressa, não, vocês só vão entregar na prova, tá? O importante é só vocês terem o estudo dirigido como roteiro de estudo mesmo, né? Tá bom. Tá joia? Uhum. Então tá bom, pessoal. Ó, qualquer coisa vocês vão anotando aí. A gente, principalmente na aula presencial, né? É bom que a gente pega para dar uma geral em tudo. Tá bem, Amanda. Tá bem, Obrigada. gente? Eu que agradeço vocês aí pela paciência até 9h30. Até semana que vem. Obrigada. Até, Amanda. Tchau. Bom final de Obrigada, semana. boa noite. Boa noite.